As perguntas mais importantes sempre terminamos respondendo com nossa própria vida. O que dizemos nesse meio tempo não tem importância, nem os termos e argumentos com que nos defendemos. No final de tudo, é com os fatos de nossa vida que respondemos às indagações que o mundo nos faz com tanta insistência. E que são essas? Quem você é? O que queria de verdade? O que sabia de verdade? A quem ou a que foi fiel ou infiel? Com quem ou com o que se mostrou corajoso ou covarde? São essas as perguntas capitais, e cada um responde como pode, com sinceridade ou mentindo. Mas isso não tem muita importância. O que importa é que no final, cada um responde com a própria vida. Toda grande obra de literatura imaginativa, seja ela de poesia, seja de prosa ficcional, tem diversas camadas de significado. Se um leitor compreende apenas o enredo de uma narrativa, ele, na verdade, compreendeu muito pouco do muito que uma obra literária tem a oferecer. O acesso a essas camadas mais profundas de significado de uma obra literária exige uma certa experiência de vida. Experiência que não se adquire apenas com o passar dos anos, mas com a meditação sobre a própria experiência e com o exame de consciência cuidadoso e diário sobre os seus próprios atos. O acesso a essas camadas exige também uma imaginação rica e bem formada, e também a compreensão mínima de como a literatura trabalha o simbolismo. Talvez seja por isso que o escritor argentino Jorge Luis Borges disse que, para compreender um único livro, é necessário ter lido outros 100. Pois bem, o livro que eu quero comentar hoje talvez seja um desses livros a que Borges fez menção. O livro é este aqui, As Brasas, do escritor húngaro Sándor Márai, livro lançado em 1942. Eu tenho essa edição aqui muito simpática, da Companhia das Letras, uma capa muito bonita, porém descobri que esta edição é uma tradução a partir de uma tradução italiana da obra. A história se passa em 1940 e o seu personagem principal é Henrique, um general já reformado do exército do Império Austro-Húngaro, que se prepara então, no começo da narrativa, para se reencontrar com o seu amigo de infância e adolescência, o Konrad, a quem ele não vê há 41 anos. Os dois são amigos desde a infância, foram unha e carne, como se diz, muito juntos, muito unidos, embora muito diferentes em termos de temperamento, até que no ano de 1899 aconteceu um fato crucial que os separou. Desde então eles não mais se viram. E esses 41 anos foram anos de muita espera, de uma espera aflitiva, uma espera de um acerto de contas que os dois esperavam ter um com o outro. O pivô dessa história toda é Cristina, esposa do Henrique, que desconfia que sua mulher está arrastando as asas para cima do Konrad. E acontece que no fatídico dia, Henrique e Konrad estão caçando numa floresta da Hungria e Henrique percebe, com o seu tino de caçador, que Konrad, um pouco mais atrás, está mirando um animal e de repente ele direciona o cano da espingarda para ele mesmo, para o Henrique. São segundos muito tensos, narrados no livro. O Konrad fica ali cerca de 30 segundos com a arma apontada para a nuca do Henrique, não atira, volta a sua pontaria para o animal, que, se não me engano, desaparece ileso, e as coisas ficam por isso mesmo até o dia seguinte. No dia seguinte, Konrad desaparece, há um mal-entendido entre Henrique
e Cristina, que a partir de então ficam sem se falar durante 8 anos até a morte de Cristina. Então Cristina morre 8 anos depois e somente 33 anos depois de tudo isso é que Henrique e Conrad vão se encontrar novamente para o acerto de contas tão esperado, né? Conrad manda uma carta para o Henrique anunciando sua intenção de visitá-lo em sua mansão no interior da Hungria e para lá ele se dirige. Os dois então se reúnem e depois de conversar sobre amenidades, cai a energia da residência e os dois passam então a discutir, a conversar sobre esse assunto à luz de uma lareira. Bom, eu não quero aqui contar como foi essa discussão e nem como foi o seu desfecho. Quero apenas trazer alguns pontos que talvez te ajudem a refletir melhor sobre essa leitura, né? Bom, uma espera de 41 anos. Como disse Carlos Drummond de Andrade, 20 anos é um grande tempo, modula qualquer imagem. Que dirá então 41 anos, né? 41 anos é tempo suficiente para que as feridas sejam fechadas, para que os ódios sejam aplacados e até para que alguns amores sejam amainados. Porém, esses 41 anos que se passaram desde que Henrique e Conrad tiveram aquela experiência naquele fatídico dia não foram suficientes para aplacar essa paixão que ambos nutriam. O que é interessante é que não fica muito claro, né? Evidentemente, a Cristina era o pivô de toda a questão ali, né? Mas a paixão a que os dois se referem durante a discussão não é bem pela Cristina. Quem já leu o livro e quem vier a ler o livro vai compreender que a paixão de ambos pela Cristina, se é que de fato Conrad tinha essa paixão por Cristina, o que também não fica muito certo, é apenas um elemento na relação entre os dois, né? Desde a infância, se não me engano, eles se conheceram entre 10 e 12 anos. O Henrique era filho de nobres, Conrad era uma criança mais simples, de menor poder financeiro. Henrique foi criado para ser um militar. Conrad, segundo o próprio pai do Henrique dizia, era um menino diferente, gostava de música, gostava e fugia da música ao mesmo tempo. Enfim, não era um homem talhado para a vida militar. Mas ambos se complementavam. Então, as brasas que ficam acesas durante esses 41 anos não são apenas as brasas da paixão que ambos eventualmente tinham pela Cristina, mas vem de uma relação de amizade forte, íntima e complexa, né? Em que se funda a amizade? Na simpatia? É um termo impróprio, brando demais. Não se pode dizer que a simpatia seja suficiente para levar duas pessoas a se responsabilizarem uma pela outra nas situações mais críticas de suas vidas. Então, em que mais? Não haverá talvez uma pitada de Eros no fundo de todas as relações humanas? Aqui, na minha solidão, no meio da floresta, enquanto me esforçava, não tendo outra coisa a fazer, em compreender os fatos da vida, de vez em quando meditava sobre essas questões. Naturalmente, a amizade não tem nada em comum com as inclinações de quem procura satisfazer seu desejo doentio com pessoas do mesmo sexo. O eros da amizade não precisa de corpos. Estes, ao contrário, o perturbam mais do que o atraem. Mas sempre se trata de eros. Há um eros no fundo de todos os afetos e de todas as relações humanas. No final das contas, os dois conversaram durante toda a madrugada, por horas a fio, e pouco ou nada
foi acrescentado de conteúdo àquilo que os dois já sabiam e que sabiam que sabiam. Ao fim de tudo, as brasas que os dois traziam em seu peito foram reacendidas, foram fortalecidas até a máxima potência pelo definitivo mistério de um diário atirado à fogueira. Mas mesmo levando em conta que as coisas mais importantes não são dizíveis, a verdade é que a conversa entre Henrik e Conrad serviu para colocar algumas coisas no lugar. Prova disso está no último pedido que Henrik faz à sua criada Nini. Fica a impressão para o leitor de que as coisas mais importantes da vida não estão aí para ser ditas através de palavras. Fica a impressão de que os mistérios da vida, de que as lacunas de nosso conhecimento sobre os fatos e sobre a vida em si, não estão aí para ser preenchidos. Estão aí para ser aquecidos no peito, estão aí para que a brasa de nossas paixões se mantenha indefinidamente.